Os Estados Unidos decidem sair e o Talibã já está fazendo a sua organização já está trabalhando para poder controlar o país novamente. Então, essa saída dos Estados Unidos, agora com o Biden decide que ele vai cumprir o acordo que foi assinado pelo Trump, porque não é o Trump ou o Biden, é o presidente dos Estados Unidos com o Talibã. Então, assim, o presidente dos Estados Unidos assinou um negócio, o presidente dos Estados Unidos no ano seguinte precisa cumprir. Não importa se trocou o presidente ou não. Então, assim, mesmo senão vira uma casa da mão Joana, não dá. Tem que ter uma certa organização. Os Estados Unidos reconheceu Jerusalém como capital de Israel e os Estados Unidos do Biden continuam reconhecendo. Não tem uma mudança drástica de política para coisas desse tipo, porque a gente está falando em nome do país e não em nome do governo apenas, né? Eu não sabia que tinha continuado. Então tinha continuado. Então o Biden fala assim, bom, vamos fazer esse... Quer dar uma pausa? Não, a gente só vai continuar comendo aqui. Vamos fazer acontecer esse acordo que o Trump fez, mas vamos fazer isso não em setembro, vamos fazer isso em maio. Ah, não, em maio não vai dar, vamos fazer em agosto. E aí eles decidem a data. Então, assim, a forma como foi feito foi uma forma que ia levar claramente a um caos, que é o que gerou, e medo nas pessoas. E o Talibã não fez nada. Na verdade, não é que o Talibã não fez nada. O Talibã usa da ameaça, da coesão, da dissuasão, da ameaça do uso da violência, através de conversas. Eles funcionam mais ou menos como máfia, né? Você sabe que se você fizer alguma coisa, vai vir 4 carros pretos, vai vir um monte de gente armada e vai te colocar no carro para te levar para dar uma conversa. Isso já é um uso da violência implícita ou explícita, sem precisar dar um tiro. Então o governo afegão não tinha união, era muito corrupto. Provavelmente o governo afegão recebeu aí ligações do pessoal do Talibã já algumas semanas atrás falando, olha, os Estados Unidos vão sair, vocês vão ter 48 horas para abandonar o governo, entregar a transferência de poder para nós, para a gente não ter derramamento de sangue, porque a cidade está cercada, Cabul está cercada, a gente vai entrar com toda a força. Então vale a pena vocês cumprirem com isso. E aí ainda poderiam ter falado, a gente ainda vai descobrir isso na história, né? A gente ainda vai descobrir isso nos livros de história, ainda vão virar e falar, e eles devem ter falado no telefone para ele, pode levar o que você quiser, que a gente não vai atrás de você. Então, o presidente do Afeganistão pegou malas de dinheiro, a mulher, 2 assessores, subiu no helicóptero e foi para algum país e hoje ele apareceu em Dubai. Então ele levou muito dinheiro. E aí, hoje em dia, ele levou muito dinheiro, milhões de dólares. E aí o que aconteceu? A liderança do Talibã entrou em Cabul, foi até o Palácio Presidencial e já começou a fazer conferência de imprensa. E o que eles estão falando para as repartições, para o exército afegão que estava fazendo segurança nas ruas, etc. e tal, é falando assim, vocês precisam reconhecer a legitimidade do Talibã. Vocês precisam reconhecer que o Talibã vai ser o governo do Afeganistão e não vai ter nenhum tiro dado. A gente não vai fazer as milícias dos talibã que estão em volta de Cabul entrar em Cabul. Enquanto vocês não transferirem o poder, vocês vão transferir o poder gradativamente para nós. Então eles estão fazendo de forma diferente. Mas o que aconteceu foi isso. Tivemos soviéticos, foram derrotados por mujahidins, em parte pelo Talibã. O Talibã surge vencedor da guerra civil, que surge depois, que dura 6 anos, depois da guerra do Afeganistão, que durou 10. Aí vem os Estados Unidos em 2001, conquista o Afeganistão, tira a Al-Qaeda do Afeganistão, afasta o Talibã para as margens, assim, de forma marginal para as montanhas do Afeganistão, comanda o país por 20 anos com um governo interino afegão que é eleito. O país volta a funcionar de forma um pouco normal, trânsito, lojas, cabeleireiros, lojas de maquiagem, mulheres podem estudar, podem tirar o véu, podem andar, os estrangeiros podem andar sem véu na rua, tem hotel, tem bebida alcoólica. Assim, não estou falando que tem uma mega balada em Cabul, né? Não tem uma rave, mas você tem uma vida normal para aquele país, perto do que ele já tinha vivido na década de 50 e de 60, que era meio livre também. Mulheres de mini saia, não era obrigado a usar véu e tudo mais. No momento que existe a saída dos Estados Unidos... Existe a possibilidade, não a obrigatoriedade. Exato. No momento que os Estados Unidos sai, você já tem imagens dos outdoors sendo pintados, mulheres já não podem mais sair sem véu,
A jornalista da CNN estava lá falando, ela é colocada de lado, é obrigada a colocar uma burca para falar, com o rosto aparecendo. E aí tem as declarações atuais da liderança do Talibã. A gente vai permitir as mulheres fazerem tudo o que elas quiserem dentro das regras do Islã. E o problema é o que isso significa, o que é dentro das regras do Islã. Para eles, né? Então, pra eu entender uma coisa... Só pra eu avisar o pessoal rapidinho, que a gente deu essa pausa, avisar a galera que quem tiver aí... Você já mostrou aqui, Vitão? Pra galera que chegou? Ah, porque eu nem vi você fazendo aquela hora, eu vi que você ficou ali. Pra avisar a galera, então, que quem não fez o pedido ainda e quiser aproveitar este momento, o nosso QR Code tá aqui no cantinho da tela. Você pode colocar aí o seu celular e aproveitar o seu primeiro pedido a 99 centavos e a gente vai comendo aqui, beleza? Então... Vocês me ouvem ainda? Sim, estamos ouvindo. Tá, porque eu tinha falado uma coisa, mas eu achei que vocês não estavam me ouvindo. A gente não ouviu antes. Ó, olha eu aí. Não, eu queria fazer uma pergunta, mas acho que meio que já passou do assunto. Eu queria perguntar, então, se os Estados Unidos sabiam que o Talibã iria voltar. Eles sabiam, mas eles não tinham eles não teve um erro de inteligência que o que existiu foi acredito eu que o que houve foi os Estados Unidos devem ter falado para o Talibã e para o governo afegão negociem um acordo para não haver guerra. E o que o Talibã falou quando os Estados Unidos estava batendo em retirada foi falar para o governo afegão vocês devem ter 48 horas, 78 horas para deixar o poder, porque a gente não vai negociar o poder, a gente vai ser o poder. E o que aconteceu foi que o governo afegão aceitou e foi embora. Mais uma vez, por motivos de falta de nacionalismo, falta de interesse político. O Biden falou isso no discurso dele. Não tem como os Estados Unidos manter o Afeganistão soberano sobre um governo que não tem vontade política de continuar existindo e de lutar por essa existência. Às vezes, para você poder manter uma soberania e até mesmo a democracia, você precisa lutar e às vezes até usar a força contra forças que desejam tirar você do poder. Então, por exemplo, quando Hitler subiu ao poder, durante os 6 anos da Segunda Guerra Mundial, teve algumas operações de generais alemães que tentaram matar Hitler e tirar os nazistas do poder. Você não faz isso negociando, você faz isso com o uso da força, em nome da liberdade e da democracia. Então, existem casos na história assim. Então, o governo afegão decidiu simplesmente ir embora. O que os Estados Unidos errou, Yasmin, foi de achar que isso ia durar 3 meses, 5 meses e durou 48 horas. Uhum. Foi na rapidez com que eles tomaram o poder e não dialogaram, né? Eles tomaram o poder e assim, tomaram o poder com a ajuda do próprio governo afegão que simplesmente foi embora. Isso não quer dizer que não foi violento. Somente a tomada de poder em si já é violenta. É que nem eu ameaçar que eu vou tomar sua casa e você foge e não resiste. Isso também é violento. Sim. Mas não foi um pouco de inocência, para dizer o mínimo, do Biden? Tipo assim, ei, pessoas, negociem aqui com os terroristas? Então, mas é que assim, o Biden, ele não tem tempo para ler todos os documentos de inteligência. Então, ele tem um monte de assessores encabeçados pelo assessor, o National Security Advisor, o conselheiro principal de segurança nacional, que vai juntar todas as informações que são passadas pela inteligência militar e pelo serviço secreto e vão falar, olha, é isso que a gente está prevendo que vai acontecer. Você quer seguir? E o que ele falou e que na verdade deve ter acontecido é o seguinte, a alternativa dos Estados Unidos não era simplesmente voltar atrás. Eles assinaram um acordo com o Talibã. O não cumprimento do acordo geraria uma guerra com o Talibã. O Talibã iria usar da violência para tentar voltar a ter controle. Então os Estados Unidos iam engajar numa guerra com o Talibã. Em nome de quê, exatamente? Porque esse Al-Qaeda já não está mais lá. O Bin Laden já foi morto. Lembrando a todos aqui que estão escutando a gente que os Estados Unidos foram para lá não por causa do Talibã, e sim por causa da Al-Qaeda, que estava protegida pelo Talibã, mas foi por causa da Al-Qaeda.
Então, assim, se o Bin Laden não tivesse feito os 11 de setembro e se a Al-Qaeda não tivesse no Afeganistão, eles provavelmente não teriam entrado lá, assim como eles não invadiram o Irã. Até agora. E tem 40 anos da Revolução Islâmica Iraniana. Mas aí que tá, os Estados Unidos ele acabou virando refém de ter invadido lá. Ele resolveu o problema da Al-Qaeda e aí ele acabou tendo que ficar lá porque a população dependia dos Estados Unidos lá para continuar vivendo. Exatamente. E esse era o grande dilema. Se a gente sair, o pessoal que tá aqui vai acontecer o que aconteceu. Existem várias coisas que a gente pode dar de comparativo em relação a isso. Uma força como os Estados Unidos, com a influência e tudo mais que eles têm, você entrar num país, você sair é muito complicado. Você sair, por exemplo, do Japão é muito complicado, porque existem forças americanas no Japão até hoje. O Japão é soberano. Mas depois que o Japão perde a Segunda Guerra Mundial, e o Japão era um país muito agressivo e muito perigoso, assim, dizem até que se não tivesse tido Hiroshima e Nagasaki, a Segunda Guerra Mundial, para o Japão, tinha durado mais 2 anos. E teriam morrido milhões de pessoas. Então, assim, não estou justificando a bomba atômica, mas alguns especialistas falam sobre isso. Aí os Estados Unidos ocupou o Japão, e aí ele explicou para o Japão, olha, vocês perderam a guerra, é dessa forma que vocês vão reconstruir o país para ter uma democracia e para evitar que existam líderes japoneses que voltem. O Japão era um império, né? Tinha um imperador, era uma ditadura, etc. e tal, e a partir daí se tornou uma democracia. Mas isso foi através de ajuda dos Estados Unidos. Só que o Japão tinha uma cultura embaixo disso, tinha centenas de anos, tinha União Nacional, tinha uma cultura educacional que podia ser transformada para educar a população, a paz, etc. e tal. A Alemanha, mesma coisa. O Afeganistão não tinha isso. Então, assim, eles têm uma certa responsabilidade em relação a isso. É a mesma coisa que a ajuda militar. Se eles se comprometem agora, por exemplo, em dar ajuda militar para o Iraque, e eles também tiraram Saddam Hussein, etc. e tal, existe um governo iraquiano, xiita agora, que é a maioria do país, 60%, e existe um exército e por aí vai. E existem sunitas radicais que fazem atentados contra os xiitas e vice-versa. E os Estados Unidos ainda estão no Iraque e existe muita ajuda militar ao Iraque. Se eles simplesmente retirarem essa ajuda, eles têm uma responsabilidade das consequências que essa ajuda gerou nos últimos 20 anos, nos últimos 18 anos. Se eles tirarem essa ajuda do dia para a noite, o exército iraquiano pode sucumbir e, eventualmente, tudo que eles fizeram pode cair em mãos de outros. E o que aconteceu agora é que os Estados Unidos venderam muitas armas para o exército afegão. Eles construíram um exército com ajuda americana de 300 mil homens. Muitos fugiram, muitos desertaram, muitos foram embora. E muitas bases afegãs que estavam 100% armadas com armamento americano caíram na mão do Talibã. Então o Talibã agora está com rifles, antimísseis, tanques, carros, até aviões que eles nem sabem pilotar, porque eles não têm know-how de força aérea, na mão do Talibã. Inclusive teve uma foto que tinha um avião brasileiro. Então existe alguma chance de acontecer uma puta guerra ou vai ficar nesse clima tenso assim para sempre? Olha, se o Talibã não violar, por exemplo, o que foi dito, né, não atingir pessoas de fora do país, não começar agora a fazer execuções em massa. Por exemplo, se eles pegarem agora... A gente está na idade da internet, então tudo é muito fácil de ser publicado, né? Até o Talibã conseguir controlar a internet no país vai ser muito difícil. Então, a Coreia do Norte faz isso muito bem. A Coreia do Norte não tem... Nada sai da Coreia do Norte sem que o governo não veja. Sim. Mas é porque a Coreia do Norte nunca teve caos, sempre foi controlado. Então, o Afeganistão, nos últimos 20 anos, tinha internet livre. Então, se alguém tweetar de lá, estão executando pessoas nas ruas, vão tirar uma foto, o mundo vai começar a ver isso. E isso não vai pegar bem para o Talibã. Eles estão querendo ganhar legitimidade. Eles não estão querendo que ninguém invada eles. O Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança da ONU, está olhando para o que está acontecendo. Então, diferentemente do que aconteceu no Irã em 79, que teve altas execuções por causa do golpe, que foi feito pelos ayatolás, eles eventualmente vão meio que se comportar um pouco mais agora. Se eles se comportarem em relação a não atingirem objetivos americanos, os Estados Unidos conseguirem tirar todo mundo que pertence ao
o corpo diplomático e militar do Afeganistão em segurança. Inclusive pessoas que não podem ser descobertas, afegãos que colaboraram com a CIA, colaboraram com o governo afegão, jornalistas, eventualmente tem agora uma mulher prefeita que está morrendo de medo que ela vai ser presa pelo Talibã. O Talibã tem repetido nos últimos 2 dias que não está perseguindo ninguém, que vai dar anistia para todo mundo. Eu não sei o quanto isso é verdade. Porque assim, eles podem falar X e fazer Z. O Hamas também falou que tem cessar-fogo e anteontem caiu um foguete em Israel. Então assim, não tem muito em quem confiar, não funciona muito em contrato naquela região, esse tipo de gente, nesse tipo de cultura, com esse tipo de grupo, com esse tipo de visão fundamentalista da religião, dentro da política. Eles enxergam a realidade de uma forma completamente diferente. Então assim, para eles, a democracia, a liberdade de imprensa, a liberdade das mulheres é uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Eles acham que eles estão fazendo bem para a humanidade. E que nós, aqui no Ocidente, de forma livre, estamos transformando a sociedade num lugar ruim. Uhum. E é isso que é o problema. Se eles começarem a violar os direitos humanos muito, de forma a chocar o mundo, eu acredito que possa haver alguma intervenção pontual.